Bom dia, quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa atividade é de matemática. Nós vamos aprender o que são os pictogramas. Pictograma, ele é um gráfico que se utiliza de símbolos ou de figuras para representar as informações que vão estar disponíveis naquele gráfico. Então, hoje, lá na página 55 do nosso livro, começam a aparecer alguns modelos desses tipos de gráficos, que ao invés de usar barras, de usar círculos, usar colunas, usam algumas imagens, algumas figuras para representar essas informações do gráfico. Então, aqui a professora trouxe alguns exemplos para vocês de como podem ser esses gráficos. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, olha, ele é um gráfico distribuído quantidade de pessoas, né, num determinado local, pode ser numa escola, aqui não está dizendo essa informação, mas separado por idade e por sexo. Então, o azulzinho, cada hominho desse aqui, ó, azulzinho, representa 4 rapazes e o vermelhinho, 4 moças. E aqui está a representação desse gráfico, então, utilizando-se dessas figuras. Nesse outro gráfico, fala sobre os frutos preferidos das pessoas. Então, a gente tem aqui, olha, a banana como primeiro, né, fruta mais preferida, morango, maçã, pera, laranja. Tá vendo que ao invés de números, aparece o símbolo, né, o desenho da fruta preferida das pessoas. Aqui é em relação ao time preferido, qual time que torce. Também as camisetinhas estão representando cada um dos times aqui, que são 3 somente que estão sendo representados. E esse outro gráfico aqui, que a gente chama de pictograma, está representando as cores de olhos. Olha que aqui está dizendo que cada olho desse corresponde a 2 alunos. Então, a gente tem aqui, ó, os olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes. Então, isso é o pictograma, é quando ao invés de usar-se barras, colunas ou mesmo os círculos, que são bem comuns nos gráficos, eles usam imagens para representar as informações desse gráfico. Lá na página 55, então, do nosso livro, traz o primeiro pictograma, então, para a gente poder avaliar. Essa atividade aqui é só responder as perguntinhas relacionadas a esse gráfico aqui, tá? É bem fácil. O que ele está dizendo para nós? Que cada cofrinho desse equivale a 5 moedas de R$ 1. Então, aqui, por exemplo, essa menininha aqui, a Alana, ela tem 3 cofrinhos, então ela tem, na realidade, 15 moedas de R$ 1, porque cada cofrinho desse equivale a 5 moedas. O Gabriel, ele tem quantos cofrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cofrinhos. Então, se ele tem 6 cofrinhos com 5 moedas cada um, é só fazer 6 vezes de 5, que vai dar 30 moedas de R$ 1. O Lucas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cofrinhos. Então, ele tem 8 cofrinhos com 5 moedas cada. 8 vezes 5, 40. E a Paula tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cofrinhos também. 6 de 5 moedas cada um, 30 moedas de R$ 1. Então, a partir dessas informações que tem nesse pictograma aqui, nós vamos responder a letra A, letra B, letra C e a letra D, que vocês vão responder, que é uma pergunta pessoal. Então, quantas moedas de R$ 1 cada cofrinho está representando? Olha aqui, ó. Aqui tem a legenda do pictograma. Um cofrinho equivale a 5 moedas. Quem que poupou a maior quantidade de moedas? Então, aqui vocês vão olhar pela quantidade de cofrinhos, vocês vão saber quem que poupou mais, vai escrever o nome da criança aqui. Depois, quais irmãos pouparam a mesma quantidade de moedas? Então, tem 2 irmãos aqui, dessas crianças que pouparam a mesma quantidade. Vocês vão escrever o nome delas aqui. E depois você vai responder se você tem esse hábito de guardar ou não, de poupar ou não algum dinheiro. Aí, as nossas atividades começam lá na página 56, então. Aqui está dizendo que o pai do Gabriel é veterinário e atende uma clínica no bairro onde eles moram. Para representar a quantidade de funcionários dessa clínica, Gabriel usou essa figura. Então, cada homenzinho desse aqui representa 2 pessoas nesse pictograma. Então, quantos funcionários tem a clínica? Então, vocês têm que ver quantos homenzinhos tem aqui e fazer vezes 2, porque cada um desse corresponde a 2, porque está dizendo para nós aqui, tem a legenda desse pictograma. Aí é só responder.
A número 2 também tem outro pictograma aqui, representando a quantidade de cachorros que a clínica do pai do Gabriel atendeu na última semana. Aqui, ó, tá dizendo para nós que cada figura de cachorro representa 4 cachorros. Então, cada um desses daqui equivale a 4. Então, começa lá na sexta, na quinta, na quarta, na terça e na segunda. Cada dia da semana tem uma quantidade de cachorros que ele atendeu. Então, vocês vão preencher essa tabela. De que maneira? Vocês vão olhar, segunda-feira, quantos cachorros que ele atendeu? Não posso vir aqui contar 1, 2, 3, 4, não. Ele atendeu 4 vezes 4. Por que 4 vezes 4? Porque cada figura representa, na realidade, 4 cachorros atendidos. Então, na segunda-feira é 4 vezes 4. Na terça, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 7 vezes de 4. Na quarta, novamente 4 vezes 4. Na quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes de 4. E na sexta, 3 vezes de 4. E aqui vocês vão colocar o dia e aqui a quantidade final. Em que dia da semana a clínica atendeu maior quantidade de cachorros? Então, depois que vocês colocarem aqui os números correspondentes a cada dia, vocês vão saber qual é o dia da semana que atendeu mais cachorros. Também olhando aqui no pictograma, tem como você saber qual é o dia que atendeu mais, porque é aquele em que possui mais cachorrinhos representados aqui. Em quais dias da semana a quantidade de atendimento foi a mesma? Então, tem 2 dias da semana ali que eles atenderam a mesma quantidade. Você só vai colocar o nome aqui. Depois, lá na página 57, tem o último exercício. Tem esse pictograma aqui dos livros, né? E tá dizendo que a mãe do Gabriel trabalha na biblioteca. Então, para vocês observarem esse pictograma e depois responder de acordo com o que está respondendo aqui, o que está representando aqui para nós. Tá dizendo para nós que cada livrinho desse desenhado ali representa 12 livros, tá? Então, cada um desses vale 12, não é um só. Então, ele pergunta aqui, que gênero literário foi o mais emprestado nessa semana? Então, claro, eu tenho de romance, tenho ficção científica, tem conto e tem fábula. Então, a gente sabe que aqui, ó, qual tem a coluna maior de número de livros? Esse gênero aqui, né? Então, claro que esse gênero foi o mais emprestado. Essa pergunta vocês conseguem responder só observando a quantidade de livros que tem em cada gênero literário aqui. A letra B. Que gênero literário teve menos empréstimo nessa semana? Então, também, só de observar, ó, quantos livros tem aqui, quantos aqui, quantos aqui e quantos aqui. Ai, será que aqui tá apagado? Não, aqui não tá apagado. Aqui tem 2 inteiros mais uma metade de livro. Quanto que é a metade de um livro? Se um livro inteiro são 12, a metade de um livro vai ser 6. Então, quantos livros, daí na letra C, vocês vão responder, quantos livros de conto foram emprestados a mais do que livros de romance? Então, o que vocês vão ter que fazer nessa letra C? Primeiro, fazer a conta de quantos de romance foram emprestados. Como que eu vou fazer essa conta? Se cada um desses livros vale 12, é só eu contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que fazer 12 vezes 6. Por que 12 vezes 6? Porque cada um desses aqui, ó, vale 12. É como se eu somasse 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, certo? Então, vocês vão fazer a primeira conta aqui do romance. É 12 vezes de 6. Tá. Depois, vocês vão lá para os livros de romance. De romance vocês já fizeram, melhor, né? Vamos lá para o livro de contos. Quantos de conto eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa. Eu tenho 8 vezes 12, porque cada um desses equivale a 12. Então, eu vou fazer a continha do romance e do conto. Vou pegar esses 2 resultados e vou fazer a diferença entre eles. O que é a diferença? É a subtração. É uma conta de menos. E aí eu vou saber quanto foi emprestado a mais de romance, de conto do que de romance.
certo? Depois vai ter a letra D nessa mesma página, mas não precisa fazer a letra D, porque seria vocês fazerem lá na sala e trocarem o livro com os colegas. Como nós não estamos na sala, a gente não vai fazer essa última letra D, certo? A atividade então de hoje vai ser essa. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a professora. Uma boa atividade para vocês e até mais.